Obrigado, boa noite a todos. É um orgulho, é uma honra estar aqui essa noite, uma alegria também rever os amigos, André, Tadeu, Zilda, Jussara e outros que aqui estão, que não recordo agora, e falar da minha relação com o paliativismo. Eu sempre coloco esse slide porque é importante que as pessoas saibam quem é que está patrocinando a sua presença. Eu vim para o Congresso de Bioética e o Conselho Federal gentilmente fez a compra das passagens e também uma diária que é suficiente para pagar o hotel. Então, está clara a minha relação com o CFM como ex-presidente e membro da Câmara Técnica de Humanidades, membro da Câmara Técnica de Revisão do Código de Ética e também membro da comissão da Câmara Técnica de Bioética lá do Conselho Federal. E todos os membros da Câmara Técnica vieram para o Congresso de Bioética aqui no Recife. Recife é uma terra encantadora, eu sempre que venho faço um circuito gastronômico também, é impossível não fazê-lo. Fui ontem lá em Olinda e pena que estava vazia, não era hora de movimento, depois do jantar, mas foi muito bom porque hoje eu conheci a esposa do André e aí foi muito bom declarar publicamente que estava vazio, Olinda não tinha ninguém na rua, o que é verdade absoluta. Muito bem, eu não sou paliativista, isso precisa ficar muito claro, né? Eu sou um simpatizante, eu sou alguém que gostou dessa causa, até por uma experiência pessoal, não somente com os meus pacientes de cardiologia, pacientes do SUS, eu trabalhei 35 anos, me aposentei no hospital do SUS, lá em Florianópolis, e tinha também aqueles pacientes, não se falava em cuidados paliativos, mas tínhamos aqueles pacientes que ficavam naquela fase final, né, na fase terminal da sua doença, e eu me recordo com muita dor no coração que nós usávamos uma expressão que eu não me conformava, porque deveríamos assumir, ter a coragem de escrever no prontuário que ele não deveria ser reanimado, mas falávamos três letras, uma sigla chamada SPP, se parar, parou. Isso era algo que me incomodava, sempre me incomodou, e estamos hoje ainda discutindo uma resolução específica sobre a ordem de não reanimar, que tem que constar na papeleta do paciente, no prontuário dele, e também constar na cama ou na parede, mas todos têm que saber, a família, o paciente tem que concordar com isso, explicando a ele, conversando com ele claramente. As pessoas que estão morrendo sabem que estão morrendo, têm essa percepção de uma morte próxima. Não conversar é fingir até que está tratando, dando uma falsa esperança. O que o paciente tem medo é do abandono, de ficar sozinho, de não ter nenhum cuidado. Essa é a grande dor que ele sente. Então, em 82, muitos aqui não eram sequer nascidos, em 82, minha sogra, uma mulher belíssima, mãe de 3 filhas, e eu fui o namorado da filha mais velha e o primeiro a entrar naquela família de três meninas. O sogro português, um português bravo, com bigode maior do que o meu e mais enrolado ainda na ponta. E minha sogra era encantadora, eu quase que me apaixonei pela sogra do que pela minha mulher. Era linda e minha sogra faz um câncer de mama aos 42 anos e um CA de mama muito, muito agressivo, aquele cirroso, e rapidamente ela evoluiu. Fez a cirurgia, já tinha vários gânglios na axila, e foi uma tragédia porque foram várias sessões, isso era 81, um ano de 81 inteiro,
e ela então faz metástase para a coluna, usa colete ortopédico, faz derrame pleural interna, faz meta para sistema nervoso central, e foi aquela agonia. E em 5 anos, no último ciclo de quimioterapia, usando adriamicina ou adriblastina, ela aí faz uma insuficiência cardíaca refratária a tratamento e morre em anasarca, em insuficiência respiratória, muito mais pela toxicidade da droga do que propriamente pela doença, que iria também matá-la, tal a evolução da doença. E minha sogra morava no Rio e eu morava em Florianópolis com a minha mulher e já com as 2 filhas mais velhas. E ela morre, ela faz a químio e pega um avião e vai para Florianópolis para visitar a filha e as 2 primeiras netas dela, e morre na minha casa, lá no sofá, sentada, porque ela não conseguia mais sequer, pela dispneia, ela ficava em ortopneia o tempo todo. E ali eu aprendi um pouquinho, viu, Daniel, um pouquinho de sedação e de analgesia. Conseguia dolantina no hospital e já tentava minorar aquele sofrimento, aquela ansiedade, aquela angústia, e foi uma morte muito, muito sofrida. Depois meu pai, em 89, faz um câncer de próstata, e também 1 ano depois, no final de novembro de 89, ele pede para que interrompa a radioterapia dele, porque ele não quer mais e quer ir para a praia. Nós tínhamos uma casa, eles têm ainda a casa, eles já morreram os 2, pai e mãe, mas a casa está lá, e nós, os 5 filhos, os meus 4 irmãos, fizemos daquela casa uma associação da família. Então os netos utilizam demais aquela casa, mas ele pede para ir para o Ribeirão, escolhe a sua roupa, que ele chamava de mortalha, a roupa que queria ser enterrado, e morre na praia no final de janeiro, um dia belíssimo de sol, com todos os filhos em volta, todos os netos em casa, e também fazendo analgesia e sedação. Mas eu estou falando de 1990, de janeiro de 1990. E mais recentemente, meu sogro, há 2 anos passados, e mais recentemente ainda, ano passado, minha mãe, com 96 anos, com Alzheimer, também na sua fase final, ela também morre na casa da minha irmã caçula, porque foi aonde a minha irmã caçula e ela decidiram que ela ficaria lá, com cuidadores, com toda uma equipe de cuidadores. Ela morre e não é fácil. Parece que quando a gente dá aula, ou quando bota o esquema da sedação e da analgesia, em teoria tudo é muito fácil. Até os nossos pacientes, nós temos até a certeza de como agir, baseado nas suas crenças, nos seus valores, nós sabemos disso tudo. Mas quando é dentro de casa, quando você é o único da área da saúde de uma família grande, quando sua mãe, por exemplo, mesmo aos 96 anos, já inconsciente, mas não se alimenta mais, para de se alimentar, e fica a dúvida se põe uma sonda nasogástrica, se faz uma gastrostomia. E eu fiquei muito feliz, porque já de algum tempo, e minha mãe, quando tinha ainda a sua consciência, ela dizia que não queria ir para o hospital, não escreveu as suas diretivas antecipadas, mas deixou muito claro que não queria ir para o hospital, que queria ficar em casa e morrer em casa. E nós tomamos a decisão de não levá-la para o hospital e não fazer nada no sentido de não fazer nenhum procedimento inútil, fútil, extraordinário. E foi também com sedação. Cláudia Burlá me ajudava por telefone, mais modernamente, a diluição e todas aquelas coisas. E nós, então, ficamos também com ela nos revezando, mas na hora que ela parou de respirar também foi, depois de 1 semana, nós molhávamos os lábios para não ficar com a boca muito seca, mas de vez em quando a irmã mais velha, com 73 anos, ela olhava para mim e dizia: mas será que ela não vai morrer de fome, Roberto? Eu dizia: não, ela não sente mais fome, ela não tem mais
Mas eu quero mostrar como a gente está envolvido até o pescoço em casa, na rua, como profissional de saúde, e vamos passar por esses dilemas, essas dúvidas, e é bom que tenhamos dúvida. Enquanto tivermos essas dúvidas, nós vamos estar sempre refletindo sobre a moralidade das nossas ações. Ética é isso. Ética é de dentro para fora. Ética é pensar com o coração. Se aquela minha ação é positiva, se ela é para o bem, se ela vai ajudar alguém. Então, isso é ética. O que se espera, então, de todos os profissionais de saúde é que tenham uma conduta, um comportamento ético, adequado, minimamente aceitável, moralmente justificado. Essa é a grande questão nossa no dia a dia, sempre explicando, sempre falando, sempre obtendo o consentimento, e um consentimento muito honesto, um consentimento feito através de uma ponderação clara, absolutamente clara, sem subterfúgios, sem palavras de sonho, com a família também. E é muito difícil. A família é muito mais difícil do que o paciente. Então, foi apenas uma breve introdução, mostrando que mesmo não sendo um paliativista, eu tenho uma ligação visceral com essa arte, e eu tenho muito respeito, dou muita importância. Aqui é só uma volta rápida pela cultura dominante, que ainda eu vejo muitos colegas preocupados com a cura, tem que resolver a cura. E meu pai foi vítima disso, em 89, quando após a descoberta do câncer de próstata, e uma evolução não muito... foi uma evolução difícil, foi agressivo também o comportamento desse tumor, e em 1989 é proposto a ele fazer uma orquiectomia, retirada dos testículos, porque se acreditava que aquele era um câncer hormônio dependente, e o que se tinha em 89 era a proposta de uma orquiectomia. E ele concordou, o urologista, o colega que dividia consultório comigo, propôs, ele concordou, ele não era de muita conversa, principalmente nessa parte da intimidade, que a gente chamava brincando de a parte mimosa da geração, então eu não tive essa conversa com ele. Depois da orquiectomia, aos 78 anos, numa época que não tinha Viagra, não tinha sido lançado ainda, estou levando ele para a radioterapia, ele já querendo desistir, e ele diz: eu estou muito chateado, meu filho. Eu falei: também, pai, uma doença dessa, fazendo rádio. Ele disse: não, a doença não é problema, a doença eu tiro de letra. O problema é que eu tinha uma forcinha com a tua mãe, e eu adorava aquilo, e agora as forças se acabaram. E eu me arrependi profundamente de ter concordado, né? Um egoísmo da nossa parte, já que é hormônio dependente. O problema é testículo, não tenho droga nenhuma que possa fazer isso até... E e ali nós sentimos que ele caiu, ele desistiu da radioterapia só por causa desse fato. Essa visão do fracasso da medicina, nós sabemos que vamos perder sempre a última batalha, a batalha final, como é falado. Essa está perdida, enquanto formos mortais, e não sei se vocês sabem como é bem compreender o porquê da mortalidade. Eu acho que alguém da área da saúde, qualquer área da saúde, qualquer especialidade, tem que refletir muito sobre morte, tem que estudar o que é a morte do ponto de vista antropológico, do ponto de vista filosófico. Tem que haver uma reflexão muito forte sobre a morte, mas especialmente tem que haver uma reflexão sobre a filosofia da medicina, a filosofia dessas terapêuticas que nós utilizamos. O nosso compromisso não é com cura, isso precisa ficar cada vez mais claro. O nosso compromisso é com cuidado, todos nós. O cuidado não pertence a uma única especialidade ou uma única profissão da área da saúde, pertence a todos. E é cuidado, e temos que considerar isso. Vamos ganhar algumas batalhas, mas vamos perder a batalha final.
E aí nós começamos a ter uma coisa muito interessante, que foi esse controle das doenças infecciosas na infância, a diminuição da mortalidade infantil, e aí nós fomos tendo os sobreviventes, aqueles que sobreviveram a essas intempéries da própria biologia. Eles chegaram a uma idade mais avançada, mas aí começaram a sofrer de doenças crônicas, incapacitantes, e foi aumentando o nosso universo. Hoje, em torno do, me corrija, Daniel, deve ser em torno de uns 12, 13% da população, mais um pouco, acho que chega perto de 15% talvez. Mas a previsão para 2050 é em torno de 1/3 da população, seja maior até do que os abaixo de 15 anos. Vai ser uma população maior do que quem tiver abaixo de 15 anos. A morte, no passado, era muito interessante, né? As pessoas morriam em casa. Eu ainda peguei lá em Florianópolis, quando eu fui adolescente, morei lá dos 11 aos 17 anos, e depois retornei já casado com as duas meninas mais velhas, e eu vi meus tios morriam em casa. O sino da igreja tocava, lá no Ribeirão da Ilha, uma vila de origem açoriana no interior da ilha, no lado sul. O sino tocava, morre alguém, o sino toca. E as pessoas eram veladas em casa, em cima de uma mesa, e era uma festa. A cozinha não parava. Era um acontecimento, vinham todos os parentes de todos os lugares, ficávamos conversando, os homens conversavam lá fora, as crianças brincavam por baixo da mesa onde estava o corpo e eram enxotadas pelos adultos para brincarem lá fora. A morte era um acontecimento social, culturalmente aceitável, fazia parte da história daquela família, os seus mortos, e a procissão levando o corpo até a chamada última morada. Era assim que era. Essa morte mudou completamente nos dias atuais, né? Se morre no hospital, criança não vai a enterro, porque é um horror. Como é que a criança vai acompanhar o enterro? Como é que ela pode ver a morte de perto? E por isso eles adoram filmes de Sexta-feira 13, A Volta dos Mortos, porque eles não conhecem a morte naturalmente, então vão conhecê-la sobrenaturalmente. Por isso ficam apavoradas, mas muito atraídas por esse aspecto sobrenatural de algo natural que faz parte da evolução. A morte é fruto do sexo, né? Quando se fez os organismos que passaram a produzir gametas, se fez a meiose, aquilo ali determinou a mortalidade. A mortalidade é fruto da reprodução sexuada. Veja o preço alto que as pessoas pagam pela sua reprodução, pelo sexo, pela atividade reprodutiva. É engraçado que o francês chama o orgasmo feminino, em francês tem um nome que é chamada la petite morte, a pequena morte. Olha só que sensibilidade francesa interessantíssima, né? Uma pequena morte. Então, esse quadro, que é de 1892, pintada por um pintor chamado Samuel Luxfield, chama-se The Doctor, uma encomenda da Rainha Vitória. Tem até o preço, diz que custou 3.000 libras esse quadro, que era um preço alto, mas retrata principalmente o que hoje a medicina de família quer tentar recuperar. Hoje ninguém mais morre em casa, médico não vai mais visitar, a não ser a chamada medicina de família, os agentes de saúde que visitam. Mas ele é um quadro que, na verdade, o pintor homenageou o médico que cuidou da filha e que morreu em casa de uma doença infecciosa aos 9 anos de idade. E vejam que o médico tem a postura até daquela escultura de Rodin, O Pensador. Não tinha nada, ele não tinha, veja, nem aparece nenhum aparelho aqui, ele não tem nenhum respirador artificial, ele não tem nenhuma droga para sedar, mas ele tem o que é de mais importante, a presença, a solidariedade
eu estou aqui com vocês. Olha que coisa mágica. O estar ali, eu estou com vocês. O estar ali era a única coisa que ele tinha, mas satisfazia. A mãe chora, parece bem aqui ela, o pai de longe com a mão esquerda no ombro direito, no companheirismo registrado, e esse médico pensa, né? E as mortes, e esse é o assunto do Daniel, foram transferidas, foram transportadas, então, para uma unidade de terapia intensiva, uma unidade intermediária chamada de Catedral do Sofrimento. As UTIs, na década de 90, foram chamadas de Catedral do Sofrimento. Tem até uma história que foi publicada no New York Times, da preferência da mamba. Mamba era uma serpente que dá dores horríveis após a picada, e então o New York Times contava a historinha de que caçadores na África foram, uma cobra africana, a mamba, e foram presos por aqueles indígenas e são levados ao chefe, e o chefe diz que o primeiro vai ser picado por mamba, e aí o segundo assiste aquele sofrimento enorme da pessoa, e aí o segundo, o chefe pergunta, o africano pergunta, o que você quer? Aí ele diz, não, eu prefiro ser morto rapidamente, eu prefiro ser comido por vocês, mas não quero mamba. Ele disse, não tem jeito, você vai ter a morte que você está pedindo, mas antes um pouquinho de mamba sempre é bom. E parece, e aí o New York Times faz a analogia que você vai morrer, mas antes dê uma passadinha na UTI. Eu sei que Daniel vai dizer, eu sei que Daniel vai falar contra, como intensivista, paliativista, intensivista, e já não hoje, mas ainda continua um percentual de 30% de doentes crônicos morrendo na UTI. Na minha avaliação é alto, esse paciente não deveria ter ido para a UTI. Eu acho que o lugar de paciente crônico caminhando para o desfecho não é terapia intensiva, e eu passei 10 anos da minha vida dentro de uma terapia intensiva trabalhando, né? Então, veja, está solitário, cheio de tubos, de aparelhos. Não sabemos se ele escreveu as suas diretivas antecipadas de vontade, se ele queria isso ou não. Não sabemos se ele designou um procurador para tomar essa decisão por ele. Mas se tivesse escrito, nós teríamos que obedecer e atender. Olha só que decisão difícil essa em 2006. A gente acredita no que faz. Então eu queria chamar aqui o Dr. Roberto Dávila para proferir a palestra sobre ética no fim da vida. Dr. Roberto, ele é cardiologista, foi ex-presidente do Conselho Federal de Medicina e é professor de Humanidades Médicas na Unisul, em Santa Catarina. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Roberto. Tem que abrir o... O apontador aqui, tá? Essa água aqui é você. Essa água é sua. E para mudar eu mesmo. Se precisar, eu venho pra cá e eu acho que você. Tá ótimo, então. Tá, obrigado, boa noite a todos. É um orgulho, é uma honra estar aqui essa noite, uma alegria também rever os amigos, André, Tadeu, Zilda, Jussara e outros que aqui estão, que não recordo agora, e falar da minha relação com o paliativismo. Eu sempre coloco esse slide porque é importante que as pessoas saibam quem é que está patrocinando a sua presença. Eu vim para o Congresso de Bioética e o Conselho Federal gentilmente fez a compra das passagens e também uma diária que é suficiente para pagar o hotel. Então, está clara a minha relação com o CFM como ex-presidente e membro da Câmara Técnica de Humanidades, membro da Câmara Técnica de Revisão do Código de Ética e também
membro da comissão da Câmara Técnica de Bioética lá do Conselho Federal. E todos os membros da Câmara Técnica vieram para o Congresso de Bioética aqui no Recife. Recife é uma terra encantadora, eu sempre que venho faço um circuito gastronômico também, é impossível não fazê-lo. Fui ontem lá em Olinda e pena que estava vazia, não era hora de movimento, depois do jantar, mas foi muito bom porque hoje eu conheci a esposa do André e aí foi muito bom declarar publicamente que estava vazio, Olinda não tinha ninguém na rua, o que é verdade absoluta. Muito bem, eu não sou paliativista, isso precisa ficar muito claro, né? Eu sou um simpatizante, eu sou alguém que gostou dessa causa, até por uma experiência pessoal, não somente com os meus pacientes de cardiologia, pacientes do SUS, eu trabalhei 35 anos, me aposentei num hospital do SUS, lá em Florianópolis, e tinha também aqueles pacientes, não se falava em cuidados paliativos, mas tínhamos aqueles pacientes que ficavam naquela fase final, né, na fase terminal da sua doença, e eu me recordo com muita dor no coração que nós usávamos uma expressão que eu não me conformava, porque deveríamos assumir, ter a coragem de escrever no prontuário que ele não deveria ser reanimado, mas falávamos três letras, uma sigla chamada SPP, se parar, parou. Isso era algo que me incomodava, sempre me incomodou, e estamos hoje ainda discutindo uma resolução específica sobre a ordem de não reanimar, que tem que constar na papeleta do paciente, no prontuário dele, e também constar na cama ou na parede, mas todos têm que saber, a família, o paciente tem que concordar com isso, explicando a ele, conversando com ele claramente. As pessoas que estão morrendo sabem que estão morrendo, têm essa percepção de uma morte próxima. Não conversar é fingir até que está tratando, dando uma falsa esperança. O que o paciente tem medo é do abandono, de ficar sozinho, de não ter nenhum cuidado. Essa é a grande dor que ele sente. Então, em 82, muitos aqui não eram sequer nascidos, em 82, minha sogra, uma mulher belíssima, mãe de 3 filhas, e eu fui o namorado da filha mais velha e o primeiro a entrar naquela família de três meninas. O sogro português, um português brabo, com um bigode maior do que o meu, e mais enrolado ainda na ponta. E minha sogra era encantadora, eu quase que me apaixonei pela sogra do que pela minha mulher. Era linda, e minha sogra faz um câncer de mama aos 42 anos, e um CA de mama muito, muito agressivo, aquele cirroso, e rapidamente ela evoluiu. Fez a cirurgia, já tinha vários gânglios na axila, e foi uma tragédia porque foram várias sessões, isso era 81, um ano de 81 inteiro, e ela então faz metástase para a coluna, usa colete ortopédico, faz derrame pleural interna, faz meta para sistema nervoso central, e foi aquela agonia, e em 5 anos, no último ciclo de quimioterapia, usando adriamicina ou adriblastina, ela aí faz uma insuficiência cardíaca refratária a tratamento e morre em anasarca, em insuficiência respiratória, muito mais pela toxicidade da droga do que propriamente pela doença que iria também matá-la, tal a evolução da doença. E minha sogra morava no Rio e eu morava em Florianópolis com a minha mulher e já com as 2 filhas mais velhas. E ela morre, ela faz a químio e pega um avião e vai para Florianópolis para visitar a filha e as 2 primeiras netas dela. E morre na minha casa, lá no sofá, sentada, porque ela não conseguia mais sequer... pela dispneia, ela ficava em ortopneia o tempo todo, e ali eu aprendi um pouquinho, viu,
Daniel, um pouquinho de sedação e de analgesia, conseguia dolantina no hospital e já tentava minorar aquele sofrimento, aquela ansiedade, aquela angústia, e foi uma morte muito, muito sofrida. Depois meu pai, em 89, faz um câncer de próstata e também um ano depois, no final de novembro de 89, ele pede para que interrompa a radioterapia dele porque ele não quer mais e quer ir para a praia. Nós tínhamos uma casa, eles têm ainda, a casa, eles já morreram os dois, pai e mãe, mas a casa está lá e nós, os 5 filhos, os meus 4 irmãos, fizemos daquela casa uma associação da família, então os netos utilizam demais aquela casa, mas ele pede para ir para o Ribeirão, escolhe a sua roupa, que ele chamava de mortalha, a roupa que queria ser enterrado, e morre na praia no final de janeiro, um dia belíssimo de sol, com todos os filhos em volta, todos os netos em casa e também fazendo analgesia e sedação. Mas eu estou falando de 1990, de janeiro de 1990. E mais recentemente, meu sogro, há 2 anos passados, e mais recentemente ainda, ano passado, minha mãe com 96 anos, com Alzheimer, também na sua fase final, ela também morre na casa da minha irmã caçula, porque foi aonde a minha irmã caçula e ela decidiram que ela ficaria lá, com cuidadores, com toda uma equipe de cuidadores. Ela morre e não é fácil. Parece que quando a gente dá aula, ou quando bota o esquema da sedação e da analgesia, em teoria tudo é muito fácil. Até os nossos pacientes, nós temos até a certeza de como agir, baseado nas suas crenças, nos seus valores, nós sabemos disso tudo, mas quando é dentro de casa, quando você é o único da área da saúde de uma família grande, quando sua mãe, por exemplo, mesmo aos 96 anos, já inconsciente, mas não se alimenta mais, para de se alimentar e fica a dúvida se põe uma sonda nasogástrica, se faz uma gastrostomia. E eu fiquei muito feliz porque já de algum tempo, e minha mãe, quando tinha ainda a sua consciência, ela dizia que não queria ir para o hospital, não escreveu as suas diretivas antecipadas, mas deixou muito claro que não queria ir para o hospital, que queria ficar em casa e morrer em casa. E nós tomamos a decisão de não levá-la para o hospital e não fazer nada no sentido de não fazer nenhum procedimento inútil, fútil, extraordinário. E foi também com sedação. Cláudia Burlá me ajudava por telefone, mais modernamente, a diluição e todas aquelas coisas. E nós, então, ficamos também com ela nos revezando, mas na hora que ela parou de respirar também foi, depois de uma semana, nós molhávamos os lábios para não ficar com a boca muito seca, mas de vez em quando a irmã mais velha, com 73 anos, ela olhava para mim e dizia: mas será que ela não vai morrer de fome, Roberto? Eu dizia: não, ela não sente mais fome, ela não tem mais essa... Mas eu quero mostrar como a gente está envolvido até o pescoço em casa, na rua, como profissional de saúde, e vamos passar por esses dilemas, essas dúvidas, e é bom que tenhamos dúvida. Enquanto tivermos essas dúvidas, nós vamos estar sempre refletindo sobre a moralidade das nossas ações. Ética é isso. Ética é de dentro para fora. Ética é pensar com o coração. Se aquela minha ação é positiva, se ela é para o bem, se ela vai ajudar alguém. Então, isso é ética. O que se espera, então, de todos os profissionais de saúde é que tenham uma conduta, um comportamento ético, adequado, minimamente aceitável, moralmente justificado. Essa é a grande questão nossa no dia a dia, sempre explicando, sempre falando, sempre obtendo o consentimento, e um consentimento muito honesto, um consentimento feito através de uma ponderação clara, absolutamente clara, sem subterfúgios, sem palavras difíceis, sem incompreensão. A técnica, nessa época, eu já contei hoje para o Daniel de manhã,
foi acusada, todos os seus membros foi acusada de apologia ao crime, formação de quadrilha, e ficamos respondendo uma ação civil pública durante 3 anos até que a ação acabou. O próprio Ministério Público retirou, e dizendo que estávamos absolutamente certos, e a Justiça então validou aquela decisão. É interessante que quando você enfrenta, você consegue mudar. E aí, só para mostrar o porquê desse aumento de idosos, as taxas de mortalidade que diminuíram, melhorou saneamento, vacinação, controle de doenças infecto-contagiosas, penso que todos já conhecemos isso, mas, assim mesmo, nós estamos ainda morrendo muito mal. Se vive mais, mas ainda se morre mal. O Brasil é um dos países, os trabalhos mostram isso, que mais se morre mal. Então, não significa. E ainda, é claro, a morte continua a ser essa certeza para todos nós, embora todos estejamos buscando, e revistas, e visionários, e videntes, magos, todos eles fazem essa previsão, 2045, 2050, o ano que o homem, o ser humano, tornar-se-á imortal. A imortalidade sempre foi uma busca. Todas as gerações que nos precederam, desde que aumentou o lobo frontal, começamos a fazer rituais, reconhecemos, entendemos a morte, começamos a enterrar os nossos próximos. Dali para cá, a imortalidade sempre foi um sonho. Como foi um sonho, até hoje ainda, a fonte da juventude, em que você vai chegando velhinho desse lado, ó. Você chegava velho desse lado, entrava na fonte, ia remoçando e saía jovem. Agora imaginem jovem imortal e ainda rezando todo dia para essa deusa mitológica, filha de Asclépio, uma das filhas de Asclépio, ou Esculápio, a panaceia, a cura para todos os males. Vejam que mundo maravilhoso esse, em que não teríamos nenhum mal, nenhuma doença, seríamos imortais e eternamente jovens. A verdade é que também tivemos essa alteração nas sociedades, né? O papel das mulheres na família, elas passaram a trabalhar e entraram no mercado de trabalho, a industrialização, a redução do número das grandes famílias, condicionaram, então, o apoio aos doentes crônicos. Eu estive numa viagem pelo Conselho Federal na China, fomos a guia, ela contou muito, ela disse, olha, eu sou filha única, mulher, eu tenho compromisso de cuidar dos meus pais. Não sei se vou casar, não sei, mas meus pais estão sob a minha guarda, por isso não posso fazer. Era uma coisa assim já definida, porque lá é um filho, então ficou tudo para o filho único. Entre nós 5 lá em casa, com 2 mais velhas, mais uma caçula, os 2 rapazes no meio, foi dividido, mas eu não tenho dúvida que pesou muito mais para as meninas do que para nós 2. Mas, de qualquer maneira, isso muda muito o aspecto do cuidado familiar. E eu venho, então, para Mário Quintana. Hoje de manhã falei muito de Mário Quintana, eu gosto muito do Quintana, e ele diz, olha, não dê bola para a idade, ele chega a usar uma outra quadra, uma quadra que eu mostrei lá, que não está aqui, que é o tempo. Não, a morte é uma invenção do tempo, né? A morte é uma invenção do tempo, que não conhece a vida, a verdadeira, que basta um só momento de poesia para nos dar a eternidade inteira. Então, Quintana tinha essas frases maravilhosas. Ele tinha uma outra quadrinha que ele diz, a vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, por isso as nossas malas nunca estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Então, Quintana era de
de uma genialidade, mas ele vem e bate nessa tecla da idade, porque a gente sempre pensa em terminalidade da vida, finitude da vida em velho. E não é assim, tem muita criança na fase final de uma doença, tem muito jovem, tem muito adulto jovem. E quando eu uso esse diapositivo, é só para lembrar, né, que falei de manhã, do velho rabugento, né, como se fosse uma característica. Todo velho é rabugento, é ranzinza, é um equívoco isso. Existem velhinhos de boas praças, velhinhas, senhoras bem velhinhas, engraçadíssimas, felicíssimas. Eu penso isso, o velho rabugento era um jovem rabugento que envelheceu. Os jovens rabugentos envelhecem, não é isso? Então, só ficou velho, foi só isso que mudou na vida dele. Então, não tem nada a ver, claro que tem perdas afetivas, tem perdas físicas, e isso é um peso enorme. Mas isso não obriga ninguém a ser rabugento por causa disso. E aí eu rendo homenagem, eu adoro essa paciente, né? Com 100 anos de idade, comemorando, feliz, acendendo o cigarrinho dela. Bom, e aí nós começamos a ter, com o aumento das doenças crônicas, um período maior em que esses pacientes perdem autonomia. Vocês têm noção do que é a perda de uma autonomia? Você ser o senhor de si e daqui a pouquinho, até para andar dentro de casa, os filhos ficam, papai, não vai por aí, papai, senta aqui, descansa um pouquinho, papai, isso. É terrível, porque eu digo, ei, sai para lá que eu não estou velho, não cheguei, para. Que negócio é esse? Mas a gente começa a perceber um cuidado maior, né? Tudo é muito mais cheio de cuidado. Então é horrível. No sistema de saúde também é assim. Alguém já fez alguma cirurgia grande? Alguém já foi a um hospital e sentou numa maca, ou deitou numa maca na emergência, ficou deitado? Às vezes só a consulta e ficar do outro lado da mesa como paciente é de um constrangimento, um mal-estar danado. Vá fazer uma cirurgia, coloquem aquela roupa. Eu fiz uma cirurgia, uma única, em 1995, e eu não queria nem falar qual foi a cirurgia, porque ela é um pouco assim relacionada à intimidade, mas já que vocês estão insistindo e querem saber, foi uma cirurgia de hemorroidas, uma hemorroidectomia. Eu descobri que o ânus é muito mais importante mesmo quando tem aquela do que o cérebro. Eu separei uma coluna de livros do lado da cama para ler naquela semana, não toquei nenhum livro, porque eu não consegui, porque eu não sei como é que ainda podem fazer uma cirurgia igual a 1000 anos, 2000 anos atrás, e um pós-operatório tão chato na hora que você vamos dizer, é convocado para ir ao banheiro. Você quer tudo, quer morrer, mas não quer evacuar de maneira nenhuma, porque é terrível. Mas não era isso que eu queria contar. Eu queria contar o mal-estar de você chegar no hospital que você trabalha. O cirurgião é seu amigo, o anestesista é seu amigo e te bota aquela roupinha aberta atrás. E você anda pelo hospital. Não pode andar, tem que deitar. Eu falei, não, eu vou andando. Mas aí tive que ir segurando aquela coisinha, porque me deram, eu tinha uma regalia, eu era médico do hospital. Um ar-condicionado naquele centro cirúrgico que era horrível de frio, o camarada está todo encapotado, aí bota a temperatura a 16 graus e você com aquela vestimentazinha, aquela roupinha, né? É um absurdo o que a gente faz. Sentar no outro lado da mesa é terrível, você já fica todo cheio de mal-estar, se encolhe todo, é interessantíssimo isso. Imaginem as outras pessoas. Se nós que temos o conhecimento da área, se nós nos sentimos assim, intimidados no nosso próprio hospital, vocês imaginem as outras pessoas, o desconhecido, a ansiedade que elas passam. De qualquer maneira, perder a autonomia ou ter a sua autonomia limitada, colocar-se como um vulnerável ou um vulnerado já pela própria presença, possibilidade da doença é algo terrível. E você, tudo é a idade, a idade é culpada de tudo, quando não é verdade, né?
Você sabe, eu me lembro, essa aí me lembra também uma outra história que a pessoa foi no médico e disse: doutor, eu tenho uma dor que daqui passa para cá, daqui passa para lá, de lá passa para cá, o que é que eu tenho? Ele disse: uma dor passageira. Fica passando de um lado para o outro, só pode ser uma dor passageira. Esse aí disse: não, é a sua idade a perna. Não, a outra tem a mesma idade. E não dói. Então nós entramos nessa necessidade de cuidados de longa duração, foi chamada uma época de cuidados continuados, se tornou cada vez mais importante, mas cuidado, porque o Ministério da Saúde quer lançar um programa nacional de cuidados paliativos, que alguns estão vendo como uma possibilidade maravilhosa, e pode até ser, mas não desse ministro. Não, e olha que eu conheço o ministro da Saúde, passaram alguns por mim, e esse não fica diferente, que é pernambucano, não é? Não. Ah, não é não? Ah, o anterior é que é. Chega. Eu vou parar por aqui então. Não vou falar mais mal. Mas tem coisas absurdas ali. Esse projeto chegou lá na Câmara Técnica de Bioética do Federal. Tem coisas ali inaceitáveis. Gente que não conhece bem os cuidados paliativos, então temos que nos organizar para combater, e a gente sabe que é uma tentativa de aparecer, né? de mostrar que está fazendo um plano que não vai ser efetivado, então não é o ideal. Bom, a grande característica então é essa aqui, os cuidados, que há alguém do meu lado cuidando de mim, há alguém olhando para mim, há alguém que se preocupa comigo. Eu desisto de um outro tratamento, eu não quero fazer químio, não quero fazer rádio, eu não quero me operar, não quero fazer nada, mas não quero ser também abandonado. Eu quero continuar sendo cuidado, eu não quero sentir dor, não quero sofrer, e a grande característica é então o cuidado e não mais a cura. Essa é uma italiana, a Michela Murgia. Ela lançou esse livro, que fez um grande sucesso na Itália, depois foi para a Espanha. Na Espanha chamou-se La Acabadora, Portugal também, e agora chegou ao Brasil esse livro, e que ela usa, então, ela trabalha romances como sendo a Ilha da Sardenha, e lá existe a figura da acabadora. O que era a acabadora? Década de 50, vamos situar numa determinada década. A acabadora era uma senhora da comunidade, que só os mais velhos conheciam, os jovens não sabiam quem era, e só quando envelhecesse iria descobrir, e a acabadora era convocada por esse grupo mais velho de ancião quando havia alguém idoso, na fase terminal da sua doença em casa, mas que não se passava, não partia. E aí ela era chamada, deixavam a porta entreaberta, ou sem trinco, 1h da manhã, e não ficava ninguém nessa noite no quarto da pessoa idosa que não morria, aquele sofrimento se propagava, se perpetuava, e a pessoa entrava e com um travesseiro sufocava a pessoa. Como ninguém sabia, não era público, mas a comunidade assim decidia. Pesquisando na Espanha e Portugal, na Península Ibérica, tinha também essa figura. A figura da terminadora ou terminador. Em Portugal é homem. Homem. Na Espanha e na Itália, era mulher, muito provavelmente deve ter acontecido no Brasil, já porque herdamos quase tudo de herança da Península Ibérica, é provável que tenha ocorrido, mas ninguém nunca soube. Mas eu estou ainda procurando para ver se achamos. E o Miguel, a única coisa que eu achei foi em Portugal, o Miguel Torga, um otorrinolaringologista, que na verdade é o pseudônimo. Miguel em homenagem a Miguel de Cervantes e Miguel de Unamuno. Torga é uma planta, uma urze, que é uma raiz que dá nas pedras, ela cresce em pedra, e ele era um homem que ele se achava muito rude, e ele escreveu esse conto chamado O Alma Grande,
que ele também descreve de maneira muito semelhante, só que tem um outro final, e estava relacionado a uma cidade com mais moradores de origem judia. Então vejam que culturalmente isso é muito antigo também. Se a pessoa custa se passar, vamos abreviar, mas aí já era uma eutanásia ativa, e não é disso que nós estamos falando, para não ter dúvida. Vocês todos sabem disso, eu não vou perder tempo, que eu quero deixar também o André falar um pouquinho, e sei que essa definição ainda é essa que a OMS usa, de 2002, clássica, né? Melhorar a qualidade de vida das famílias, aqueles que apresentam problemas decorrentes de doença incurável ou grave com prognóstico reservado, prevenção, alívio do sofrimento, tem que identificar precocemente e tratar rigorosamente os problemas não só físicos, mas especialmente aqueles de origem psicossociais e espirituais. Eu aprendi muita coisa na Câmara Técnica de Cuidados Paliativos. Nós começamos essa Câmara em final de 2004, início de 2005, e sempre foi um grupo que trabalhou muito, mas era muito engraçado, muito alegre, muito feliz, e fizemos um trabalho lá em relação ao crescimento dos cuidados paliativos, impressionante. Conseguimos até fazer que virasse uma área de habilitação chamada medicina paliativa, porque nós entendemos que cuidados paliativos é multiprofissional e que tem enfermeiras que se dedicam à enfermagem paliativa, à nutrição paliativa, mas nós só falamos para os médicos, e nós então criamos uma área de atuação chamada de medicina paliativa. O grande problema chama-se o sofrimento, e isso é que tem que ser identificado, porque há muito sofrimento subjetivo. Sofrimento objetivamente, a dor é uma delas, a gente pode até, se souber trabalhar direitinho, corrigir adequadamente aquela dor. Mas o sofrimento espiritual, o sofrimento das coisas mal resolvidas, o sofrimento que não passa. Eu até gosto muito de uma frase que diz: a dor que eu não sinto é uma dor que não passa. Que é a dor do outro. Eu não sinto. Mas a dor que eu não sinto é uma dor que não passa. Então nós temos que ter muito cuidado nessa avaliação e chamar, não é o doente que é terminal, né? A doença é que está numa fase terminal, progressiva, avançada, ainda estamos nessa fase. Eu sou um autonomista, eu sonho que no futuro possamos até, não com um travesseiro, é claro, não com sufocamento e asfixia, mas penso que nós iremos evoluir ainda como a Europa está hoje, no suicídio assistido, eu não tenho a menor dúvida, mas vai levar ainda algum tempo. Se ainda temos dificuldades de trabalhar com o paciente na fase terminal de uma doença, que dirá naqueles que não tomaram essas decisões ou que tomaram e querem ajuda. Então, mas isso é uma questão que tem uma reflexão ética muito mais profunda. Os médicos, culturalmente, a cultura médica sempre foi de valorizar mais os aspectos físicos, tudo que é objetivo. Esse é um grande problema da nossa área, que está diminuindo, mas de qualquer maneira, esse mundo está acabando se nós não mudarmos. Precisamos mudar, né? As pessoas não são coisas, não são objetos, são sentimentos. As pessoas não são só biologia, são biografia também. Tem uma história singular, riquíssima, com muitas dores reais ou até mesmo imaginárias. Hoje a gente não pode nem falar mais imaginário, é virtual, dores virtuais. Isso é mais na moda. E aqui entra um filme que eu queria rapidamente mostrar. Me dê mais só 5 minutinhos. 10 minutos. Tem um filme que é da Espanha, do governo da Espanha, um filme muito interessante. Tem horas, às vezes eu acho o meio dele um pouquinho cansativo, mas é bom porque a gente fica refletindo, mostrando a chamada obstinação terapêutica.
A Espanha chama de encarniçamento terapêutico. Ela usa encarniçamento terapêutico. E a gente vê alguns colegas, eu converso com muitos colegas, a gente vê muitos colegas que não querem deixar o paciente desistir da quimioterapia, da radioterapia. Estou falando de paciente oncológico, pode passar. Não sei se vou conseguir ter áudio, não. Mas é só Bota o microfone na caixa de som. É só música. É só música, não tem diálogo. E ele leva um tempinho até começar. Vamos ver se toca. É bem rapidinho, 7 minutos, mas se cansarem, não, mas está totalmente sem som. Porque aí já tinha uma... Mas se ele só começa o som... Tá dando para ouvir? A Dama e a Morte. Né? Antônio Bandeiras, né? Só que ele não aparece. É uma animação. Vão ficar frustradas, não irão ver Antônio Bandeiras. Você tira a foto. Podia apagar a luz, mas aí vocês vão ficar concordando com... Não dá. Ele não sai não. Ela é viúva, ela olha o quadro do grande amor dela e vai dormir. Né? Essa jovem senhora. E o tempo para. Dama da morte, a dama da foice.
grande lá atrás. Desistiu. Tá brava, velhinha? Tá brava. Encheu a banheira. Usou da sua autonomia, finalmente. Finalmente ela pôde usar. Não, ainda tem. Ainda tem? Tem final. Tem ainda? Tem o final. Ah, tem o final, exatamente. Agora, exatamente. É o barqueiro. É o Rio Estígio Barqueiro. Nada. Agora acabou. Deixa eu só. Acho que você tá aqui. Me ajuda. Gente, tem que encerrar. Então, só vou fazer só o final para deixar a Daniel falar um pouquinho. Eu só quero mostrar uma coisa no final. Isso, pode ser essa. Olha. Isso é só para mostrar que estamos na fase final dessa visão, né? E isso não é só para médico, não. É para todo profissional de saúde arrogante. Todo profissional de saúde que acha que o seu conhecimento é mais importante. Isso acabou. Hoje nós damos muita importância aos valores, às crenças dos pacientes. E eu também não acredito em conhecimento que não sirva para libertar as pessoas, para dar oportunidade das pessoas se realizarem e exporem o que elas pensam, o que elas acham. Então, se o conhecimento não for na direção das pessoas para abraçar, para envolver, especialmente no nosso caso, na questão do cuidado, isso não é possível. Essa é a resolução que vocês devem guardar apenas como uma referência, em que pela primeira vez, até nós fizemos sempre resoluções proibindo os médicos, essa autoriza, permite. É permitido limitar ou suspender procedimentos que prolonguem a vida na fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade. E colocamos depois a questão de solicitar uma segunda opinião, de ter um representante legal, né? E no artigo 2º nós garantimos, então, pela primeira vez, não falamos em cuidados paliativos, mas que se compreende que ele vai continuar recebendo os cuidados, aliviando os sintomas de sofrimento e garantindo uma assistência integral. E também no Código de Ética nós colocamos claramente isso, né, e chamamos pela primeira vez em 2009, esse código foi aprovado em 2009, depois de 2010 ele entrou em vigor, pela primeira vez surge os cuidados, a palavra cuidados paliativos. É só uma questão meramente histórica, e aqui um lembrete da meditação, da necessária meditação da morte. Eu mostrei de manhã
Numa única investigação na internet, eu achei 143 palavras, simples ou compostas, sobre morte, Dona Morte, Dona Morte. E descobri uma coisa interessantíssima, que a morte é bissexual, né? Ela nessa época de diversidade, a gente tá muito interessante. Mas, embora o autor que descobriu isso, que ela é bi, ele bota a Dona Morte, me chama de Dona Morte. Dona Morte me namora, por força a morte me quer, mas já tenho quem me adora, a vida é minha mulher. Então, ele não se desfaz disso. E aqui também eu gosto muito dessa poesia do meu amigo Londres, lá do Rio, e que gosto quando ele diz, ele vai contando a história, eu gosto desse pedaço final. A morte mansa e meiga só me olhava, com seus profundos olhos me fitava, dizia, vem, me toma se quiser. Tomou em 1000 carinhos minha mão, beijou-me eternamente o coração e eu me entreguei. A morte é uma mulher. Então, eu também acho que a morte é uma mulher. Aqui é só para lembrar o filme O It, que vale a pena trabalhar esse filme com os alunos, e tem várias cenas de vários lugares, mas só quero chamar a atenção do momento em que ela era uma professora especialista em literatura do século XVII, e que ela então conhecia bem a literatura e tudo que o John Donne escreveu, e ele fala, então, esse poema é belíssimo, ele fala que diz, morte, não sejas orgulhosa, porque também perecerás. Quando eu morrer, a morte deixará de existir para mim, porque estou morto. Então ela morrerá comigo, ela fará parte da minha morte. Ou seja, cada um tem a sua morte particular, levando a morte junto consigo, já que acabou com a vida. Essa é uma figura muito interessante, né? Eu gosto muito dessa figura, porque tenho conversado muito com a minha mulher sobre a morte. Temos um acordo, eu morro primeiro do que ela, isso já está definido, porque se ela morrer antes de mim vai ser muito ruim, e eu não quero ser abandonado. E por isso escrevi o Cartas do Fim da Vida, né? Que não está à venda aqui, que eu não trago, não tem lançamento comercial, não tem nada, mas aí conta um pouco das minhas diretivas antecipadas de vontade, e descobri, achei esse slide na internet, a minha mulher se chama Ana Rosa, e eu vou mandar fazer uma camiseta também para mim, por total dependência dela, né? Aqui eu falava só das diretivas antecipadas, gosto muito dessas tatuagens, é a menor diretiva antecipada que eu conheço, né? Já gravada na própria pele, e também gosto de Quintana, quando ele fala deste quarto, que é uma das coisas mais lindas que existe. Ele fala da morte geral, mas ele está falando muito, pensando de como seria a morte dele, ou como ele desejaria, já que é um homem solitário, que sempre morou em hotel, então ele sabe o que é ser sozinho, e ele fala, este quarto de enfermo tão deserto de tudo, pois nem livros eu já leio, e a própria vida eu a deixei no meio como um romance que ficasse aberto. Que me importa este quarto em que desperto, como se despertasse em quarto alheio? Eu olho ao céu, imensamente perto, o céu que me descansa como um seio. Pois só o céu é que está perto, sim, tão perto e tão amigo que parece um grande olhar azul pousado em mim. Veja, alguém me olha, né? É o céu, o olhar azul. A morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Eu acho essa poesia do Quintana fantástica. Aí falo do testamento vital, que vocês sabem tudo, e gosto muito disso. Se todos os caminhos levam à morte, uma saída é a gente se perder, ficar perdido. E rapidamente, um pouquinho de Frida Kahlo, que eu sou louco por Frida Kahlo também. Ela morreu com 47 anos, as circunstâncias 47 anos, as circunstâncias da morte são desconhecidas. Falam em embolia pulmonar, falam em pneumonia, mas, na verdade, parece que ela se suicidou. Essa é a versão mais provável. Eu gosto muito desse quadro, A Coluna Partida. Ela teve poliomielite aos 6 anos, então ela usava uma saia comprida, na maioria das vezes, para cobrir a perna. Sofreu um acidente aos 18 anos, de um bonde com um ônibus, entrou aqui pelo flanco e saiu na região genital,
e ela depois teve 3 abortos, nunca conseguiu ter um filho. Ela casou com um homem maravilhoso, Diego Rivera, que era um painelista, mas que tinha uma vida sexual muito complicada também, muito mulherengo, e ele acabou até se envolvendo com a irmã dela, Cristina. Você sabe tudo de Frida Kahlo. Então, sabe que se envolveu com Cristina, e ela já tinha um problema, porque a Cristina nasceu, ela era muito pequenininha, tinha poucos meses, e a mãe deixou de amamentar, então ela tem toda... E ela também tinha uma opção sexual também, bem, era bissexual, teve vários romances com homens e mulheres, com o Trotsky também, o russo, mas ela coloca o sofrimento. Agora, olhem as taxas, os pregos ali no corpo mostrando a dor, olhem as lágrimas nos olhos, eu acho de uma riqueza. Ela aí teve fratura na coluna, várias fraturas na coluna, na pelve, na perna, amputou a perna aos 45 anos, 2 anos antes de morrer, e ela chamava a morte de minha madrinha. Isso? Então, ela só se referia à morte como minha madrinha. Acredita-se, ela não entrou na escola de medicina, mas era o sonho dela, mas ela tinha livros de anatomia, e vejam que ela desenhava o coração anatomicamente, olhando por fora e por dentro, com uma perfeição enorme, até com pinça ali nas artérias. E esse é um quadro duro, mas que também revela conhecimento anatômico. E temos aqui duas simbologias grandes. É um caracol, que é um símbolo fálico, e uma flor, que é também um símbolo sexual feminino. Uma pelve, uma autoclave, um boneco de exemplo, e sempre essas pinturas dela extremamente fortes e ricas. E esse é o último, minha querida Zilda, porque esse eu falo, inclusive, no livro, sobre esse poema de Amado Nervo, e me identifico muito com ele, e ele dizia, muito próximo do meu ocaso. É tão bonito quando a gente vai envelhecendo, que a pessoa fala, o meu ocaso, eu estou na fase crepuscular da minha vida, o entardecer da minha vida. Olha só que coisa. Bom, muito próximo do meu ocaso, eu te bendigo. Ele faz uma bênção para a vida. Eu te bendigo, vida, porque nunca me destes nem esperança falida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida. Porque veja o final do meu rude caminho, que fui o arquiteto do meu próprio destino. Que se extrair mel ou fel das coisas, foi porque nelas pus mel ou fel. Sai para lá. Quando plantei roseiras, sempre colhi rosas, certo? A minha robustez se seguirá ao inverno. O inverno, essa fase outonal da minha vida, se seguirá ao inverno. Mas tu não me dissestes que maio era eterno. Achei sem dúvida longas as noites das minhas penas, mas não me prometestes tão somente noites amenas. E em troca tive algumas santamente serenas. Mas o final para mim diz tudo. Amei e fui amado, o sol acariciou a minha face, vida nada me deves, vida estamos em paz. Eu acho que a pessoa que chega nessa fase outonal da vida e consegue escrever isso e viver essas palavras, principalmente o final, eu penso que ela chegou na sabedoria ideal e que está pronta para morrer. Um abraço para vocês. Obrigado.